Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, continuando aqui o nosso estudo intitulado O Novo Nascimento. Entramos hoje na quarta aula, né? É bem interessante o tema de hoje. Nós vamos falar que nós fomos transportados e é bem interessante nós compreendermos essa realidade da nossa nova vida em Cristo Jesus. Porque aí nós vemos que nós não estamos mais no império das trevas, o governo, o domínio sobre nós mudou, e aí toda a nossa vida muda, né? Mas antes de iniciarmos nesse tema especificamente, eu quero fazer um resuminho do que nós já vimos até aqui. Nós vimos lá na primeira aula, que foi uma aula introdutória, tanto a primeira quanto a segunda aula, né? Foram aulas introdutórias. Na primeira nós vimos quem nós éramos, qual foi a situação do homem, que o homem ficou pós-queda e sem Cristo Jesus. Nós vimos desde a origem, né, quando Deus formou Adão, e aí nós vimos qual foi a realidade do homem depois da desobediência. É interessante nós frisarmos aqui que essa desobediência de Adão nada mais foi do que uma incredulidade dele, né? É interessante porque o relacionamento nosso com Deus, do ser humano com Deus, sempre foi pela fé. Deus sempre nos pediu para quê? Para que nós acreditemos nele. E foi assim desde o início. Quando Deus falou para Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Deus estava dizendo, acredite em mim, creia no que eu estou te falando. E Adão não creu, né? Adão e Eva não creram e acabaram comendo do fruto. E aí, por meio dessa desobediência, um ato de incredulidade, de não crer naquilo que Deus tinha falado, trouxe condenação para todos os homens. Que é exatamente o que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 18. Que um só ato de transgressão, uma só ofensa, trouxe condenação para todos os homens. E aí nós vimos qual foi a situação do homem pós-queda e sem Cristo. Vimos que ele é um homem condenado, morto, não tem vida, a vida verdadeira, a vida genuína, que nós só temos em Cristo Jesus, só temos em Deus. O homem ficou sem essa vida, né? Ficou morto em suas transgressões e pecados. Isso nós vimos lá na aula 1. Na segunda aula, nós falamos que o evangelho não é a lei de Moisés. E por que eu quis frisar e falar sobre isso? Porque muitas vezes um entendimento equivocado sobre o Evangelho de Cristo Jesus nos faz vivermos pela prática da lei. E nós vimos um versículo bem interessante, né? Que diz assim, que Deus, ele nos chamou para viver um novo modelo de vida que é pelo Espírito e não mais na velha forma da lei escrita. E aí nós entendemos qual foi o propósito da lei, para quem a lei foi destinada, e nós compreendemos que o evangelho é algo que já foi profetizado, prometido por Deus lá em Abraão, muito tempo antes da lei de Moisés ser entregue. Então, a vida pelo evangelho, a vida do novo nascimento, né, que é proveniente da fé no evangelho de Cristo Jesus, é uma vida que é pelo Espírito, é uma vida vivida pelo poder de Deus e não pela nossa própria capacidade, mérito, né, com a nossa própria suficiência. Pelo contrário, é vivida por meio da suficiência de Cristo Jesus. E aí na aula passada, que foi a terceira aula, nós entramos especificamente falando sobre o novo nascimento. Nós vimos que Jesus veio e declarou, ele disse, é impossível que alguém entre no reino de Deus, entre no reino dos céus, se não nascer de novo. Então ele já falou, é preciso que haja um novo nascimento. E aí nós compreendemos que esse novo nascimento é recebido por nós pela fé. Fé em quê? Fé na obra de Cristo Jesus, na suficiência da obra de Cristo Jesus. A obra completa
Sua morte, sua ressurreição nos deu o quê? Nos deu uma nova vida, uma nova natureza, nos reposicionou, nos colocou numa nova posição. Nós vimos que em Cristo nós estamos unidos a Ele. Nós vimos que a nossa nova vida não é independente da vida de Cristo. Pelo contrário, né? É uma vida completamente dependente de Cristo. Por quê? Porque nós fomos unidos a Cristo Jesus. E como que nós vivemos tudo isso? Pela fé, crendo, acreditando que se Deus disse que é isso que Ele fez em Cristo Jesus, é isso que Ele fez. E ao crermos, nós recebemos todos os benefícios dessa nova vida. E aí, na aula de hoje e nas duas próximas aulas, nós veremos algumas realidades dessa nova vida. E a realidade que nós falaremos hoje é que nós fomos o quê? Transportados, ou seja, nós não vivemos mais no reino a qual vivíamos antes de termos Cristo Jesus, antes de nascermos de novo. Então, eu quero ler com você um texto de Colossenses. Acompanhe aí comigo Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Está escrito assim, ó. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha que incrível isso daqui, amados. Nós fomos o quê? Resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino de Cristo Jesus. Isso é muito importante nós entendermos por quê? Porque isso nos mostra duas verdades. Uma, não estamos mais debaixo do domínio das trevas. 2, não estamos mais no império das trevas. Fomos reposicionados. Agora nós estamos no reino de Jesus Cristo. E é importante nós entendermos isso, porque ao compreendermos que Deus nos resgatou, ou seja, Ele nos tirou debaixo do domínio das trevas. Antes nós vivíamos governados, dominados pelas trevas. Mas agora em Cristo Jesus nós fomos resgatados desse domínio. Ou seja, as trevas não têm mais poder sobre nós, não tem mais domínio, não exerce mais domínio sobre as nossas vidas. E à medida que nós cremos nessa verdade, que nós nos apropriamos dessa verdade pela fé, nós podemos o quê? Viver a liberdade da vida dos filhos de Deus. Por quê? Porque aonde está o Espírito, ali há o quê? Liberdade. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Liberdade para quê? Para vivermos a vida que Ele depositou em nós. Liberdade para vivermos a nova vida. E é importante entendermos isso porque muitos e muitos amados irmãos ficam presos a práticas pecaminosas, presos a uma estrutura mental completamente terrena, demoníaca, e não compreendem que é pela fé que nós acessamos toda a verdade de Deus. Então, se está escrito que Deus nos resgatou do domínio das trevas, é porque Ele nos resgatou. O domínio que as trevas exerciam sobre nós, nos fazendo pensar como o mundo pensa, como as trevas pensam, nos fazendo agir de acordo com a sabedoria do mundo, com a sabedoria terrena, fazendo com que nós ficássemos presos às estruturas, aos sistemas desse mundo aqui. Todo esse domínio não existe mais sobre nós. Por quê? Porque Deus nos resgatou, nos tirou debaixo desse domínio. E é muito importante nós entendermos isso, porque nós podemos, pela fé, acessar essa verdade e vivermos em liberdade. Porque quando nós temos práticas que nós não conseguimos vencer, que nós não conseguimos romper, quando nós entendemos essa verdade, nós temos o discernimento de que quem que exerce o domínio para que o homem viva em pecado, para que o homem viva em desobediência a Deus, para que o homem viva fora
da vida que Deus planejou para nós vivermos. Quem que exerce esse domínio? Nós sabemos que é Satanás, é o império das trevas. E aí, quando nós entendemos que nós fomos resgatados desse domínio, nós podemos acessar essa liberdade pela fé. E aí nós começamos a lutar e a guerrear conforme a verdade de Deus. Quando nós estamos atravessando momentos que nós não conseguimos vencer, o que nós precisamos fazer? Tomar posse dessas verdades. Então, quando as situações vêm, quando os pensamentos vêm, quando os desejos vêm, seja o que for, né? Quando estamos ali vivendo envoltos por todo um domínio das trevas, nós podemos lembrar e declarar para nós mesmos, sabe? Porque quando nós declaramos para fixar em nosso coração e também declarar para o império das trevas: olha aqui, Satanás, você não exerce mais domínio sobre a minha vida. Por quê? Porque eu fui resgatado em Cristo Jesus. Então, o domínio que Satanás exercia não existe mais. Nós podemos viver debaixo do domínio de Cristo Jesus, do governo de Cristo Jesus. E mais do que isso, Deus tirou esse domínio sobre as nossas vidas e nos transportou, ou seja, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus Cristo. Como os nossos olhos naturais não conseguem enxergar esse reino, muitas vezes nós não conseguimos ter a dimensão dessa verdade, compreender a plenitude dessa verdade. Amados, nós precisamos aprender a viver pela fé. O justo vive pela fé. Nós fomos chamados em Deus para viver o quê? Pela fé. E fé em quê? Fé nas verdades da palavra de Deus. Fé em tudo aquilo que está escrito, em tudo aquilo que Deus deixou para nós. Fé na plenitude do Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando a palavra nos garante que nós fomos transportados, é verdade, nós fomos transportados, ou seja, fomos reposicionados. Você consegue entender isso? E o mais incrível de tudo, nós vimos esse versículo na aula passada. Nós fomos reposicionados em quem? Nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amados, essa é a verdade sobre a nossa vida. E nós podemos viver a partir dessa verdade. O que nós precisamos aprender é a receber pela fé essas verdades e a fechar um pouquinho os nossos olhos naturais para que a gente consiga enxergar e perceber as verdades de Deus pelo nosso espírito. É muito importante nós entendermos esse modelo de vida que nós temos agora no reino de Deus. Esse é uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês agora. O estilo de vida. Então, nós entendemos que nós fomos resgatados do império das trevas e que fomos transportados para o reino de Cristo Jesus. O que nós precisamos agora? Aprender a viver nesse novo reino. Qual que é a maior dificuldade, talvez, nossa como cristãos? É exatamente compreender isso, que nós precisamos aprender a viver no reino de Deus, no reino de Cristo Jesus, porque nós não estamos mais no império das trevas. E daí é importante nós compreendermos que o império das trevas, ele governa todos aqueles que não creem em Cristo Jesus, todos aqueles que não acreditam na obra redentora de Cristo Jesus. Nós fomos assim um dia, né? Antes de crermos em Cristo Jesus, estávamos o quê? Governados e dominados pelas trevas. Daí eu quero ler um versículo aqui com você, que está lá em Efésios, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Está escrito assim, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem no quê? Na desobediência. Ou seja, amados, quem não crê em Cristo Jesus, quem não nasceu de novo por meio de Cristo Jesus, continua vivendo o quê? Na desobediência.
E essas pessoas, nós éramos assim antes, né? Está escrito ali, nós éramos assim, nós vivíamos assim. Essas pessoas, assim como éramos nós antes, vivem o quê? Dominados, governados pelo príncipe do poder do ar. Nós sabemos que aqui está se referindo a quem? A Satanás, ao diabo. Quando Jesus disse, né, o príncipe deste mundo, está vindo e eu não tenho nada com ele. Jesus já deixa claro quem que é que governa esse mundo aqui, quem que é que influencia esse mundo aqui. Satanás. Mas aí nós vimos a verdade ali em Colossenses, que nós fomos o quê? Resgatados desse império e transportados, mudados de lugar, reposicionados. Agora nós precisamos aprender a viver no reino do qual nós fazemos parte. E aí nós precisamos o quê? Nos render à sabedoria do reino de Deus. Porque nós não estamos mais no império das trevas, agora nós estamos no reino de Cristo Jesus. Pertencemos a um outro rei. O governo, aquele que governa, o governador sobre nós, não é mais Satanás. O governador, o rei sobre nós, é Jesus Cristo. E isso precisa ficar muito bem firmado no nosso coração. Por quê? Porque aí, quando nós olhamos o estilo de vida do mundo, nós conseguimos compreender que é um estilo de vida governado pelo império das trevas. Então, toda a forma de pensar do mundo, toda a forma de fazer escolhas, toda a forma de viver do mundo é dominada por quem? Pelo império das trevas. Mas no reino de Cristo Jesus nós vivemos como? A vida conforme Deus estabeleceu, conforme é o governo de Cristo Jesus. E aí eu quero dar um exemplo aqui, bem simples. Como que Satanás governa o mundo? Uma das características que Satanás utiliza para governar o mundo, né? Para governar, influenciar, exercer domínio sobre a vida das pessoas que não creem, é o medo. Uma das características que o inimigo mais utiliza é o quê? É o medo. Mais do que nunca nós temos visto isso agora, nesse momento em que estamos vivendo dessa pandemia. O mundo está o quê? Medroso, em pânico, desesperado. E aí junta o medo, a preocupação, que a preocupação nada mais é que um tipo de medo, né? É o não confiar. Então, Satanás se utiliza do medo para o quê? Para aprisionar, para subjugar aqueles que estão debaixo do seu governo. E aí as pessoas estão o quê? Medrosas, em pânico, né? As doenças mentais, psicológicas, nós temos visto nesse momento, têm se espalhado muito mais, se difundido, aumentado muito mais do que antes. Né? Medicamentos aí que são utilizados para depressão, ansiedade, pânico, né? O aumento de venda desse tipo de medicamento, é assim que o inimigo age, aprisionando as pessoas ao medo. Uma das maneiras, né? Eu quis citar porque é algo que nós estamos vivendo nesse momento. E aí, quando nós entendemos que nós fomos resgatados desse domínio e fomos transportados para um outro reino, nós vamos para o reino de Cristo Jesus. Cristo Jesus exerce governo sobre nós através do medo? De maneira nenhuma. A palavra diz que o perfeito amor, que é Deus, lança fora o medo. A palavra diz que o medo supõe castigo. O medo traz tormento. E quem não está aperfeiçoado no amor é que teme, é que vive amedrontado. Mas quem está aperfeiçoado no amor, que é o próprio Deus, é livre do medo. Por quê? Porque o perfeito amor expulsa o medo. Ou seja, no governo que está sobre nós como filhos de Deus, o reino do qual nós como filhos de Deus fazemos parte, não exerce domínio, não exerce influência baseado no medo. Deus não nos deu um espírito do quê? De medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amados, isso é apenas um exemplo. Ou seja, muitas pessoas, às vezes, por exemplo, né, têm sonhos
E aqueles sonhos trazem pânico, medo, desespero. E as pessoas ficam, meu Deus, eu acho que é Deus que está falando comigo. Ai, meu Deus, quanto medo eu senti. Acho que eu não vou fazer isso, acho que eu não vou fazer aquilo. Ai, meu Deus, Deus está querendo me alertar. E a pessoa fica ali dominada pelo medo. Amados, Deus não governa por meio do medo. Pelo contrário, ele fala que ele nos adotou como filhos para que nós não sejamos mais escravos do medo. Ou seja, Deus não governa, não influencia. No seu reino, no reino de Deus, não existe medo. Você consegue entender isso? Ou seja, já é uma estrutura que nós precisamos compreender. Se nós fomos transportados do império das trevas, tudo aquilo que está gerando medo, pânico, pavor, desespero em nós não provém de Deus. Por quê? Porque Deus não age assim. Essa não é a forma de governo, de influência de Deus no seu reino. O reino de Deus é baseado no quê? No amor, na justiça, na graça, na verdade. Não é baseada no medo. Então, uma característica que nós já podemos observar e pensar: opa, eu fui transportado do império das trevas, eu fui resgatado desse domínio, então se eu estou vivendo debaixo do medo, debaixo do pânico, do pavor, não é Deus que está trazendo isso para mim. E esse posicionamento de nós compreendermos essa verdade, discernirmos isso tudo, nos faz vivermos cada vez mais em liberdade. Nós precisamos entender também que o nosso processo de assumir as verdades de Deus, o próprio nome já diz, é um processo. Não é instantâneo, não é da noite para o dia, pronto, agora eu já entendi tudo, já estou vivendo a plenitude da vida de Deus. Não, é dia após dia, nós vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Provérbios 4:18, que diz assim, a caminhada do justo é como o sol da alvorada, ou seja, o nascer do sol, né? O sol vai nascendo e aí ele vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Outra versão diz até a plenitude da claridade do dia. Assim é a nossa caminhada, amados. A caminhada do justo, os justos somos nós, porque fomos justificados por Cristo Jesus. A nossa caminhada é de fé em fé, então a luz de Cristo, a luz da verdade, a luz da palavra de Deus vai iluminando cada vez mais, até ser dia perfeito. Sabemos que o dia perfeito é quando o Senhor nos arrebatar e nos levar para Ele. Amados, nós precisamos tomar posse dessa verdade de que fomos transportados. Por quê? Porque é uma verdade poderosa demais. Nos faz compreender as estruturas de governo do império das trevas e ver que nós não estamos mais debaixo desse tipo de governo. Nós estamos debaixo do governo de Jesus Cristo. Eu dei um exemplo ali do medo. Nós podemos falar outros exemplos. Por exemplo, o diabo atua utilizando o orgulho. Então, tudo aquilo que provém de orgulho, provém do quê? De Satanás. Não vem de Deus. Porque Deus não é orgulhoso. Satanás é. Então, ele exerce domínio e influência nas pessoas por meio do orgulho. Outra característica, o egoísmo. Ele exerce domínio no império das trevas por meio do egoísmo. Então, as pessoas são o quê? Egoístas. Aí elas tentam muitas vezes disfarçar, não, vou fazer uma caridade aqui para não aparecer que eu sou tão egoísta assim. E muitas vezes as pessoas fazem isso sem a plena consciência de que estão fazendo isso. Mas se você for a fundo analisar a vida do homem sem Cristo, é uma vida completamente egoísta, que ele busca sempre coisas para si. É algo que ele está sempre em primeiro lugar. Então é uma egolatria, né? Isso é o quê? O egoísmo. E Satanás atua no império das trevas por meio do quê? Por meio do egoísmo. Não é à toa que lá em Tiago diz assim, que a sabedoria terrena é uma sabedoria demoníaca e ela age por meio da ambição egoísta. Ou seja, no império de Jesus Cristo, no reino de Jesus Cristo, no reino de Jesus Cristo,
Jesus não age, não governa, não influencia utilizando como base o egoísmo. Jamais. Pelo contrário, ele é aquele que se esvaziou de si mesmo e se ofereceu, se entregou. É assim que ele nos influencia a viver, é assim o governo de Jesus Cristo. Por isso que está escrito lá em Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo. Ou seja a nossa atitude a mesma de Jesus, mesmo nós sabendo que somos filhos de Deus, que temos autoridade, que temos poder, que nós não usemos isso simplesmente para o nosso próprio benefício, mas que nós possamos nos esvaziar do egoísmo, possamos servir, possamos dedicar a nossa vida para quê? Para servir. Ou seja, amados, você consegue entender que o estilo de governo do Império das Trevas é muito diferente do governo de Cristo Jesus, do reino de Deus? Por exemplo, o Império das Trevas, vou dar outro exemplo aqui. Vamos dar exemplos para as coisas ficarem mais práticas e nós conseguimos compreender com maior facilidade as coisas. No Império das Trevas, as pessoas vivem correndo atrás do quê? De dinheiro. Elas são desesperadas, o Deus delas é o dinheiro. Por exemplo, as pessoas escolhem uma profissão, raramente as pessoas escolhem uma profissão porque elas se identificaram com aquilo, compreenderam que aquele é o dom que ela recebeu e ela vai exercer ali por meio da sua profissão. Não, uma grande parte escolhe sua profissão que dê mais dinheiro. Ou seja, as pessoas vivem correndo atrás de dinheiro. Jesus falou disso. Lá em Mateus, no capítulo 6, ele diz assim: eu não entendo por que vocês se preocupam tanto com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Por quê? Porque são os pagãos, os incrédulos que fazem essas coisas e vivem correndo atrás dessas coisas. Mas vocês sabem, mas o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu dou esse exemplo aqui, eu não estou dizendo para a gente ficar parada, sentada numa cadeira, olhando as coisas. Ah, Deus, vai vir dinheiro caindo do céu. Não, o que eu estou falando é para nós alinharmos a nossa estrutura, para não corrermos atrás do dinheiro, para não ficarmos preocupados, desesperados, mas para nós colocarmos a nossa vida debaixo do quê? Do governo de Jesus Cristo. Senhor, o Senhor me chamou para quê? Né? Os jovens que querem escolher uma profissão, Senhor, qual é a profissão que o Senhor quer que eu exerça? O Senhor me chamou para quê? Qual é a profissão que vai glorificar o teu nome? Qual é a profissão que o Senhor quer que eu manifeste a sua vida por meio dessa profissão? Sabe, amados, é isso. É vivermos debaixo do novo governo que nós recebemos. Não estamos mais no império das trevas. Não estamos mais no governo de Satanás, debaixo do governo de Satanás. Agora estamos no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo, debaixo do governo de quem? De Jesus Cristo. E precisamos aprender o quê? A viver debaixo desse governo, a viver a vida do reino de Deus. Outro exemplo aqui. No império das trevas, a sugestão do diabo para quando sofremos, para quando sofremos injustiças, é: não perdoe, guarde rancor, existe vingança, guarde no seu coração, ainda que você não vá lá e se vingue, guarde no seu coração: o que é teu tá guardado, né? Essa é a frase, muitos não, o que é dele tá guardado, deixa, vai fazendo isso, vai ver só. Esse é o estilo de influência e de governo de quem? Do império das trevas. Qual que é o estilo de governo do reino de Deus? Perdoe, assim como Jesus nos perdoou. Se baterem numa face, dê a outra face, para que seja batida. O apóstolo Paulo escreve: será que vocês não podem, uma vez, levar a injustiça? Vocês precisam ficar disputando coisas? E ele estava falando da igreja, né? Irmãos disputando na justiça com irmãos, diante de incrédulos, diante de homens pagãos. É assim que vocês querem viver?
O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Amados, nós fomos chamados por um novo estilo de vida. E nós precisamos entender que nós fomos transportados, que nós não estamos mais debaixo do domínio do império das trevas e que agora nós temos um novo reino e vivemos num novo reino. Não tem como viver no reino de Deus com a sabedoria, com as estruturas, com o jeito de viver do império das trevas. Não tem como viver o reino de Deus com um coração amargurado, egoísta, orgulhoso, meritocrático. Não tem como, amados. Nós precisamos compreender essa verdade. Precisamos receber essa verdade. Nós fomos transportados, nós fomos resgatados. E outro estilo de vida aqui, que eu quero dar o exemplo, é, por exemplo, o mundo vive demais no passado. Por exemplo, como que o ensino da psicologia, por exemplo, traz para que nós possamos ser curados de feridas, traumas que nós enfrentamos no passado. Nós precisamos ir lá e enfrentar aquilo de novo, para que a gente possa receber cura. Esse é um estilo do império das trevas. Aí a pessoa vai ter que reviver tudo aquilo que ela já viveu. Já não basta ter sofrido uma vez, tem que reviver tudo de novo aqui na cabeça para poder ser curado? Misericórdia, né? Me perdoem, mas assim não dá. Se a gente for viver assim, eu preciso reviver os traumas que eu vivi, eu preciso enfrentar os traumas que eu vivi quando eu era criança, quando eu era adolescente, para eu poder ser curada. Não é essa a verdade do reino de Deus do qual nós fazemos parte. O reino de Deus diz que quando nós nascemos de novo, nós recebemos o quê? Uma nova vida. O conselho do apóstolo Paulo, escrito lá em Filipenses, é: deixando as coisas que para trás ficam, deixando, não é lembrando, remoendo, revivendo, não. É deixando as coisas que para trás ficam, sejam ruins ou sejam boas. Porque daí também tem aquele outro estilo, né? De que a pessoa, eu só tive uma vida boa lá no passado. A vida de hoje é muito ruim. Lá no passado eu era feliz. Há 20 anos atrás eu era feliz. Né? É outro estilo de vida que também não dá. Tá ali no passado, né? Envolta com a vida no passado. O que Jesus disse? Qual é o conselho da palavra de Deus? Deixando para trás, abandonando, virando as costas, pronto, ficou para trás. Eu deixo tudo isso para trás e eu o quê? E eu avanço, olhando para o que está adiante de mim. Prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Amados, esse é o estilo de vida no reino de Deus. E aí, muitas vezes nós não temos esse discernimento e queremos viver no reino de Deus com o estilo de vida do reino das trevas. Isso é o que a gente tem visto muitos, infelizmente, é triste isso, mas muitos irmãos têm tentado viver no reino de Deus com o estilo de vida do reino das trevas. Não dá, amados, não tem como. A gente precisa compreender que o nosso domínio mudou, o governo sobre nós mudou, nós fomos transportados e precisamos aprender a viver no reino do qual nós fazemos parte hoje, que é o reino de Deus. Um reino que é baseado no amor, na verdade, na alegria, na justiça, na graça, no perdão. Então, o estilo de vida do império das trevas não vai dar certo no reino de Deus. Não tem como dar certo no reino de Deus. E também não adianta a gente tentar viver as verdades do reino de Deus confiando na nossa própria capacidade. Também não vai dar certo. Como que nós colocamos em prática toda essa vida do reino de Deus? Pelo poder do Espírito. É por isso que está escrito, eu quero ler com vocês esse versículo. Eu não tinha nem planejado de ler, mas eu vou abrir a minha Bíblia aqui em Romanos, no capítulo 7, o versículo 6. Deixa eu ler aí com você. Romanos 7, 6 fala assim, ó. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o quê? Conforme o novo modo do Espírito.
Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Amados, tem um novo modelo de vida disponível para nós e nós precisamos aprender a viver. Mas o primeiro entendimento que nós precisamos ter é: nós fomos resgatados do império das trevas e nós fomos transportados para o reino de Jesus Cristo. Não adianta nós querermos viver no reino de Deus com a velha bagagem do império das trevas. Abandona a bagagem, joga ela fora. Não sei aqui quem assistiu O Peregrino, muito bacana esse filme, né? E ele mostra mesmo o personagem carregando aquele fardo. E nós podemos trazer aqui como exemplo, muitas vezes nós carregamos o fardo da sabedoria do império das trevas, do governo, da influência que o império das trevas exercia sobre nós. E aí nós queremos viver a vida do reino de Deus com aquele fardo. Aí a vida fica difícil, fica pesada, amargurada. Aí nós vivemos angustiados, aflitos, sofrendo, porque estamos tentando viver no reino de Deus conforme a sabedoria do império das trevas. É impossível, não tem como. Então, essa aula eu queria deixar bem claro para vocês essas verdades aí que nós falamos de vários exemplos de como que o império das trevas atua e como que o reino de Deus atua, como que o diabo atua influenciando e governando os seus súditos no império das trevas e como que Jesus Cristo reina, como que Jesus Cristo governa sobre os seus filhos. Amados, mas é muito mais vantajoso render-se ao governo de Cristo Jesus. Receber, como diz em Tiago, humildemente a palavra implantada em nós. E deixarmos Cristo fluir, deixarmos o Espírito Santo de Deus realmente governar a nossa vida, as nossas escolhas. Aprendermos, precisamos aprender a ouvir a direção de Deus. E a palavra de Deus é extremamente importante para que a gente consiga compreender as direções de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, Deus, não nos dá nenhuma direção que seja contra os princípios da palavra de Deus. Às vezes a direção que ele nos dá não está ali escrita na palavra de Deus, mas pela palavra nós conhecemos os princípios do reino de Deus e nós conhecemos o caráter de Deus. E aí nós podemos, isso aqui que é Deus mesmo que está falando, porque está coerente com os seus princípios, com o seu caráter, com a sua palavra. Lembra do medo que eu falei? Aí às vezes vem umas sugestões malignas, a gente acha, é Deus, vem um sonho, é Deus. Mas é uma sugestão, um sonho que causa pânico, medo. Não é de Deus, joga fora isso aí. Porque Deus não atua por meio do medo. Então por isso que é importante nós conhecermos, por isso que eu incentivo você sempre, medite na palavra de Deus, mergulhe no estudo da palavra. E se você está fazendo as nossas aulas escritas, acompanhando aí, as lições, fazendo as lições, você já leu, até aqui, você já leu a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, você já meditou numa escritura poderosa da carta de Efésios, que é versículo 4, 22 ao 24. Na aula passada, eu incentivei você a pensar aí para a palavra de Deus sobre algum versículo que você lembrasse, que falasse da importância da transformação, da renovação da nossa mente. E se você talvez não fez ou ficou pensando qual que é esse versículo, se você é novo convertido ou não tem o hábito da leitura bíblica, talvez não conheça tanto e ficou pensando, que versículo será que fala da importância, da transformação da mente, além desse que eu li de Efésios? Então, tem outros, mas um dos, e talvez um dos mais importantes é Romanos 12, 2, que fala que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É bem sobre isso que nós falamos hoje, Sobre não nos amoldarmos, sobre não tentarmos viver no reino de Deus conforme a sabedoria do império das trevas, mas nos sujeitarmos ao governo e à influência de Deus, às verdades de Deus. Então, se você está fazendo a lição escrita, a lição da aula 4, que é a aula de hoje, A lição ali é a leitura de Colossenses.
É uma carta bem pequena, bem curta, são 4 capítulos só, amados. 4 capítulos. E eu quero incentivar você a realizar a leitura dessa carta. É extraordinária, contém verdades, assim, extraordinárias. Vou dar só um gostinho aí para você. Lá em Colossenses 2, 9 e 10 diz assim, ó, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, toda a plenitude de Deus. E nós, por estarmos em Cristo, já recebemos a plenitude. Olha que verdade poderosa é essa, amados. E essa carta aos Colossenses, ela é extraordinária, ela contém verdades que se nós fixarmos essas verdades no nosso coração, amados, olha, mas a nossa vida será outra, nunca mais será a mesma. Então eu quero incentivar você durante essa semana a realizar a leitura da carta aos Colossenses. Eu até coloquei ali, sublinhe, anote tudo que o Espírito Santo ministrar à sua vida enquanto você faz essa leitura. Escreva os versículos que mais chamaram a sua atenção e diga por que esse versículo chamou tanto a minha atenção, né? Para quem imprimiu a apostila, tem uma parte ali em branco para você conseguir escrever esses versículos, fazer essa lição. É bênção, amados, é bênção. Eu creio que esse tempo aí que nós estamos tendo nesse estudo do novo nascimento é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento em Cristo Jesus. Principalmente você que é novo convertido ou você que talvez já tem um bom tempo aí de cristão, mas não tem o hábito ainda do estudo da palavra, da leitura da Bíblia. Então, eu tenho certeza que está acrescentando para você. E até mesmo para você que já estuda, que já tem uma vida de relacionamento mesmo com a palavra de Deus, eu tenho certeza que está edificando a tua vida, acrescentando. Por quê? Porque é a verdade da palavra de Deus, né? Então, eu oro que durante essa semana você seja fortalecido em Deus, que você receba essas verdades que nós vimos hoje, que você leia a carta aos Colossenses e receba todas as verdades de Deus para você. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até a próxima semana, terça-feira, às 19h30, para a nossa próxima aula. E a nossa próxima aula nós falaremos sobre um tema bem importante e extraordinário. Mais uma das realidades da nossa nova vida, do novo nascimento, que é nós recebemos a vida de Cristo. Isso é glorioso demais. Então eu espero você na próxima semana. Um grande abraço e até lá.